Olá, bom dia Mato Grosso, bom dia Brasil. Hoje estamos aqui mais uma vez já preparado para começar mais um podcast Provoca Ação. E hoje nós vamos falar de assunto importante inerente aí às eleições de 2024, que é a eleição municipal. Estou aqui já junto com o meu companheiro Carlos Rachida. Bom dia, Carlos. Vamos aí entrevistar hoje uma pessoa especialista aí nas questões eleitorais. Vamos lá começar esse programa, Carlos? Olá, Neto. Olá, nossos ouvintes do podcast Provocação. Bom dia, Hélio. Mais uma vez agradeço estar presente com a gente. O Hélio que já é de casa aqui, né, Neto? Já é de Sempre casa aqui. vem atendendo, mas a gente busca ele pelo conhecimento que tem, principalmente nessa fase que nós estamos aí, quase chegando menos de um mês aí para a data limite de filiações, e a discussão partidárias é principalmente a montagem de chapas. E o Hélio tem escrito até algumas questões nesse sentido, alguns artigos que a gente acompanha, então não tinha pessoa melhor para estar aqui falando para nossos ouvintes sobre essa questão, principalmente das sobras eleitorais. E atenção aí, candidatos a vereador, a prefeito e de Cuiabá, de Várzea Grande, de Mato Grosso inteiro. Fique atento aí nessa entrevista de hoje, porque vocês com certeza irão tirar muitas dúvidas a respeito do processo eleitoral de 2024, que nós vamos tirar essas dúvidas de vocês aqui com o professor, com o advogado, especialista na área, Hélio Ramos. Hélio Ramos, muito obrigado pela presença aqui no programa Provocação. Um bom dia, boa tarde, né? Boa noite. A gente tem que cumprimentar todo mundo, até porque nós estamos numa multiplataforma, né? Esses dias o professor João Edson me corrigiu e falou: Hélio, não é mais só ouvinte, internauta, videonauta. Eu falei, cara, videonauta é boa essa, né? Até porque os candidatos vão querer ouvir essa entrevista aqui na hora que dá o tempo dele, né? Isso. Quer dizer, pode ser de manhã, de madrugada, à noite. E é um prazer estar aqui, né? Mais uma vez com o Neto, amigo de muitas caminhadas antigas do movimento comunitário, meu amigo Carlos Rachida, membro da Comissão de Direito Eleitoral, está sempre junto com a gente, advogado, é uma pessoa que sempre nos convida para estar aqui junto contigo, Neto, e vamos falar aí de eleição, né? Sim. Até porque nós já estamos na janela. Na janela, Estamos verdade. na janela partidária, né? Hoje, dia 12 de 12, março, 12. nós estamos no período da janela partidária. Até dia 4, não é, Hélio? Até dia 6. Dia 6. Até dia 6 à meia-noite. Começou dia né? 7 de março Isso. a 6 de abril. Isso, 7 de março a 6 de abril. Né? E lembrando que a eleição é no primeiro domingo de outubro, então é sempre no período de 30 dias que antecede o prazo fatal das filiações que se dá a janela partidária. Janela essa que só vale para os vereadores. Né? Deputado estadual e deputado federal não tem direito à janela. Da mesma forma, quando nós temos na eleição de 2026 a janela, para os deputados federais e os deputados estaduais, a janela partidária não vai valer para os vereadores. Não vale para os vereadores, né? Ou seja, cada um na sua. Cada um na sua. Isso. Hélio, parece que as eleições municipais, elas geralmente, através do nosso legislador, elas servem de cobaia. Eu ouvi alguma coisa, algum comentário sobre isso, porque eles testam as eleições municipais para depois valer lá para deputado, para governador, Eu presidente costumo da sempre República. dizer isso, que é uma pena que a eleição mais importante para o cidadão, que são as eleições municipais, de experimento para o Congresso Nacional testar algumas situações que não querem que lhe seja aplicada na eleição geral. Então, assim, às vezes eles colocam uma coisa na eleição municipal, geralmente para os vereadores, e se der certo, aí eles aplicam nas eleições gerais para os deputados federais, né? E para os cargos em geral nas eleições gerais, por conta de que quem faz a lei é o Congresso Nacional. Então, assim, é lamentável que às vezes as eleições municipais virem esse teste, virem essa cobaia, né, de experimentos para poder... vamos testar se a regra dos quocientes eleitorais vai dar certo. E aí eles fazem a lei, colocam a modificação nas eleições municipais. Se der certo, eles aplicam nas eleições gerais. Se não, isso é muito ruim e a gente tem visto isso cotidianamente nas eleições que têm acontecido nos últimos 20 anos no país.
E nós temos mais de 1.000 candidatos a vereador de Mato Grosso. Eu acho que aproxima os 1.500 mais ou menos, né? Eu acho que dá mais. Vai dar muito mais. Vai dar mais. Se você colocar que a média das vagas nas câmaras São 10, mais são ou 9, menos. 9 a né? 10, 9, quando você... Vezes. Vamos jogar para 10 para média? Então seria 142 municípios, aumentou o município agora, Mato Grosso, né? São 142 municípios, uma média de 10 vagas. Por vagas. 10 vagas, você já tem 1.420. 1.420. Só que... Cuiabá, Rondonópolis, Vaza Grande, ultrapassam o limite, né? Mas só que se você olha assim, que geralmente cada município vai lançar no mínimo 3 chapas de 10, então... Triplica. Nós temos aí, só Mato Grosso, nós vamos estar aí na faixa de 5 mil candidatos a vereadores no estado todo. Lembrando que nós ainda temos os candidatos a prefeito e vice. Se você colocar aí, vai dar em torno de 500. Então... São 5.500 candidaturas que vão estar aí peleando, né, disputando as vagas de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos só no Mato Grosso. Eu levantei essa bola aí até porque para os nossos telespectadores, nossos internautas, que são candidatos aí, mais de 5.000 candidatos vai estar ligado neste programa, viu, Carlos? Até pelo perfil qualificado das pessoas que nos acompanham, é esse público, né? São os vereadores, dirigentes de partidos, prefeitos, vice-prefeitos, e mandar um especial abraço a todos vocês que nos acompanham aí. E até estamos aqui para isso, né? Para tirar essa dúvida aí e para ajudar vocês nas decisões. Hélio, você já esteve aqui junto com a gente conversando sobre a reforma eleitoral que não aconteceu, né? Isso. E tivemos agora, recente, a decisão do STF sobre o sistema proporcional, que é a questão do quociente partidário, a questão da distribuição de vaga e das sobras. O que impacta diretamente, principalmente o sistema proporcional, essa decisão do STF que aconteceu esses dias atrás? Primeiro nos surpreendeu que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que tratava das sobras em relação ao parágrafo 2º do artigo 109 do Código Eleitoral, o que a gente chama de distribuição dos restos. Né? Porque são 3 etapas da distribuição e a alteração aconteceu só na 3ª e última etapa. Então, essa regra, o que chamou a atenção é que a discussão era, aplica em 2020 ou em 2022. E aí, Neto, vem justamente a prova do que você acabou de dizer. 22 ou 24, na verdade, né? A discussão era 2020 e 2022. Retroaja 2020, retroaja 2022. E a discussão lá no Supremo estava assim, vamos retroagir 2020? Não, vamos retroagir 2022. E alguns deputados federais poderiam perder o mandato por conta da modificação. E outros poderiam subir. E pá. Qual não foi a nossa surpresa que o STF vem e fala assim, não aplicaremos nem 2020, nem 2022. Vamos experimentar nos vereadores. E só vai valer a decisão para 2024. Manteve o status do que estava definido em 2022, sem modificações, ninguém vai perder o mandato por conta da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 109, né, da distribuição dos restos, e vão aplicar nos vereadores. Se der certo, mantemos. Se não... Ah, não, Hélio, você falou sem fundamento no início. Está aí a prova. A gente já vê esse tipo de casuísmo, né, que eu considero que, na verdade, deveria ter sido aplicado em 2022, doa quem doer. Né? As regras do jogo são essa, né? Mas não. Vamos modular os efeitos para aplicar, né, ex nunc, ou seja, nunca vai retroagir, só vai valer para frente. Né? E aí, de novo, temos essa situação. Então, vamos aplicar nas eleições de 2024 a declaração de inconstitucionalidade da modificação que houve no Código Eleitoral em relação à distribuição dos restos. Como que fica? Primeiro, o artigo 107 do Código Eleitoral define os quocientes eleitorais. O que é o quociente eleitoral? Eu somo todos os votos válidos. E aqui vamos de novo acabar com uma fake news. O que é voto válido? Voto válido é voto nominal e voto de legenda. Pessoal, voto nulo e branco exclui. Não vale para nada. Se eu votar nulo, vai ter nova eleição? Não. O seu voto nulo, ele não serve
para nada. O nome já está falando, é nulo. Ah, mas tem um artigo do Código que diz que se a nulidade que trata a lei é se houver um vício no processo eleitoral, uma coação, invadiu o novo cangaço, invadiu o município de Nova Marilândia e aí não deixou ninguém votar. Isso gerou uma nulidade que mais da metade da população, por medo de ir às urnas, porque estava tendo troca de tiro na cidade, isso gerou uma nulidade. Aí nós teremos uma nova eleição. Ah, mais da metade da cidade foi lá e votou nulo. A outra metade que votou vai decidir por quem votou nulo e acabou. Quem não fala, quem não decide o que quer, outras pessoas vão decidir por eles. E é bom até tirar essa dúvida, que já que nós estamos falando desse assunto, tem gente que fala assim, ó, não vota nulo nem branco que vai servir para quem está na frente. Quer dizer, nada a ver isso aí. Também não vale nada. Voto branco e nulo é o que a gente chama de voto não válido, né? Então, assim, outra coisa que as pessoas costumam dizer, o voto é obrigatório. No meu humilde entendimento, o voto não é obrigatório. É obrigatório o comparecimento. Você comparece, lá dentro da urna você faz o que você quiser. Você vota nulo em branco que não vale nada, ou você vota em um candidato, ou você vota em um partido, que são os votos válidos. O que é o quociente eleitoral para a gente resgatar? São os votos dados a todos os candidatos a vereador e os votos dados às legendas partidárias. Eu somo esses votos e divido pelo número de vagas na Câmara. Minha Câmara tem 10 vagas, tem 15 vagas, tem 25 vagas. Eu pego todos os candidatos a vereador, todos os votos da legenda, somo e divido pelo número de vagas, aí eu tenho o quociente eleitoral. Eu costumo dizer que o quociente eleitoral é como se fosse um ingresso para uma festa, né? Só vai entrar na festa, né, quem pagar o ingresso. Mas espera aí, como assim quem pagar o ingresso? Para pagar o ingresso tem que saber qual o valor do ingresso. O valor do ingresso é o quociente eleitoral. Quantos votos o partido precisa para, aspas, comprar um ingresso na Câmara? Tem que ter o quociente eleitoral, que é a soma dos votos dividido pelo número de vagas. Esse é o preço do ingresso de uma vaga. Como que o partido compra? Vou mudar a fala. Como que o partido tem acesso a esse ingresso? Aí você passa para a segunda fase, que é o quociente partidário. Sim. O quociente partidário, eu vou pegar o número de votos dos candidatos do partido e da legenda do partido, vou somar e dividir pelo quociente eleitoral, que é o número que eu consegui no 107. Isso diz o artigo 108. Quando eu faço isso, eu tenho o quociente partidário. Em cima do quociente partidário, então eu defino as vagas dos quocientes que cada partido tem direito. E aí, dentro do partido, quem conseguiu atingir o maior número de votos dentro do partido, vai ser o eleito dentro do partido. Detalhe, tem um detalhe aí. Como dizia a vovó, cada um tem que fazer sua parte. Qual que é a parte que o candidato tem que fazer? O partido somou e conseguiu uma vaga. Tem alguém da galera do partido que conseguiu pelo menos, no mínimo, 10% do quociente eleitoral? Tem. Esse cara é o mais votado dentro do partido. Se ele conseguiu mais de 10% do quociente eleitoral, ele está eleito. Se 2 ou 3 conseguiu, mas aquele o mais votado, ele está eleito. Recupera essa vaga. Mas se os 10 somados conseguiram uma vaga no quociente partidário, mas nenhum dos 10 conseguiram 10%. Parabéns. Roda. Tchau. Vai para o próximo partido, porque esse partido, não obstante ele ter conseguido o ingresso, ele não tem ninguém dentro do partido que preenche os requisitos para poder ir na festa. Sim. Ou seja, para entrar na Câmara. Então, não fez a parte dele. Não. Então, nós temos aí já a segunda fase. Existe alguma ilegalidade declarada nisso? Não. O Código Eleitoral é de 1965. Lei 4737, de 1965. Quociente eleitoral e quociente partidário é uma regra de 65. A única novidade foi que em 2015 entrou os 10%. Beleza. Que é a cláusula de barreira aí, anti-tiririca, né? Que eles chamam de cláusula de desempenho, né? Desempenho. Cláusula de desempenho. E aí, em cima da cláusula de desempenho,
o partido tem que ter esse Na época do percentual. Tiririca levava todo mundo mesmo. O Enéas, por 10%, exemplo. O Enéas, por exemplo, ele foi candidato a Sim. deputado federal, ele fez 6 vagas. Ele levou 6, isso. Né? Ele mais 6, né? Na verdade, ele acabou levando 5, porque veja só, uma dos candidatos que era uma médica, ela nem residência em São Paulo tinha. Ela morava no Rio de Janeiro, ela só transferiu o título. Aí ela foi impugnada e mesmo o partido tendo a vaga que o Enéas conseguiu fazer pela votação estrondosa que ele teve, eles não tinham candidato nem com 0 voto para preencher a vaga. Ela teve, assim, 200 votos na época, 200, 500. Mas para deputado federal em São Paulo, você imagina. Deputado federal de São Paulo tem a votação de um governador de Mato Grosso. E aí, eles acabaram não preenchendo as vagas. Então, nós temos aí as 2 fases. E qual que foi a modificação que vai aplicar, então? É a chamada regra do 80-20 na distribuição dos restos, que caiu em relação ao parágrafo 2º do artigo 109 do Código Eleitoral, que essa distribuição dos restos não vai mais valer. Né? Então, o partido vai participar se ele tiver feito o quê? O quociente partidário. E se tiver feito o quê? Dentro do partido, alguém que tenha 10% das vagas. E aí você vai repetindo a divisão até preencher todas as vagas. Só para deixar claro até, professor. Então, muitos aqui estão pensando que acabou o 80-20. Então, para deixar claro, o 80-20 ainda permanece na segunda distribuição de rodada. Isso. O que muda, então, é a terceira fase, que aí não necessitaria do partido tendo uma média, uma sobra boa. Ele vai poder participar, diferentemente do que aconteceu em 2022, mas o candidato vai ter que atingir a cláusula individual de 10%, é isso? Sim, ele tem que todos manter. os partidos na terceira rodada, mesmo aquele que não conseguiu eleger nenhum, ele participa também da rodada, né? Na sobra das sobras. O partido que não conseguiu fazer quociente? Não. O partido que não conseguiu na primeira e na segunda Atingir nem quociente, nem os 80%. Aí ele pode participar da terceira também, da sobra das sobras. Sim, ele tem que ter feito os quocientes. Quociente, isso. O que caiu? A questão de todos os partidos concorrerem, independente de quociente, né? E independente aí até da questão do 80-20. Isso que caiu. Então, o que manteve? Manteve a regra anterior que o partido tem que atingir o quociente partidário. Se ele não atingir o quociente partidário, ele não vai participar da distribuição dos restos. E aí não... mas e se todos os partidos... Feita a distribuição, todos os partidos vão poder participar? Não. Para participar, ele tem que ter feito o quociente. Essa é a discussão. Ficou, vamos dizer assim, um pouco melhor para os partidos pequenos em relação a essa inconstitucionalidade. E aí manteria aí um acesso melhor. Lembrando que o partido tem que conseguir fazer o quociente. Que hoje aqui em Cuiabá está na faixa de 12 a 13 mil votos, né? Exatamente. Em Cuiabá, né? Em Cuiabá. Isso. Em Cuiabá. O que acontece, a dúvida que a gente colocou, é que muitos acreditam que não vai ter essa cláusula de 80-20. Porque a discussão no STF foi o 80-20, comparado até a questão aqui das eleições de federais, principalmente que aconteceu no Mato Grosso, quando o PL acabou puxando 4 cadeiras e tendo partido aí como PT com a Rosa Neide com 128 mil votos, republicanos, o PSB, por eles não ter atingido esse 80%, acabou a vaga vindo para quem tinha os 80%, que o PL tinha ali o 1,7 mais ou menos de quociente partidário e acabou bocanhando somente o MDB e o União Brasil. E a discussão até era exatamente para isso, para dar pluralidade de representação nas câmaras legislativas, né? Para que partidos pequenos conseguissem atingir que tivesse candidato com muito voto. Mas que na prática, professor, eu vejo que a essência do julgamento não foi muito racional, vamos dizer. Até porque a própria reforma colocou a cláusula de desempenho partidário, né? Partidos pequenos a tendência a sumir mesmo. A questão do desempenho em relação aos partidos pequenos, nós vamos ter estamos tendo uma tendência a essa centralização, vamos dizer assim, a uma unificação dos partidos em forças maiores, é justamente por conta da questão do direito de antena, né? Quando a gente fala de direito de antena, a gente está falando de rádio, TV, mas você inclui aí
a questão do FEFEC e do fundo partidário. O FEFEC, que é o Fundo Extraordinário de Financiamento de Campanha, que hoje é a principal fonte de financiamento das campanhas eleitorais, é o dinheiro público. Nós estamos aí em torno de 5 bilhões de reais do FEFEC e 1,3 bilhões, né? É 4,9 do FEFEC e 1,2, 1,3 de fundo partidário, que vai dar quase 6 bilhões de reais aí de dinheiro público por ano para essa eleição e para as eleições aí e nos anos eleitorais. No ano que não tem eleição, não tem FEFEC. E para você ter acesso, você precisa ter o quê? Você precisa ter deputado federal. Federais. E aí entra o direito de antena, ou seja, FEFEC, fundo partidário, rádio e TV, dentro da questão dos votos de deputado federal, das vagas de deputado federal e dos votos ao Senado, no caso do FEFEC especificamente. Então, e isso repercute direto nas eleições de vereadores, porque os vereadores, eles não têm, vamos dizer assim, uma postura afirmativa em relação a conseguir direito de antena e recursos. Quem tem isso é o deputado federal. E aí, uma outra coisa que salta aos olhos é o seguinte: nós temos 5.569 municípios no Brasil. Quando a gente fala de 5.569 municípios, nós estamos falando em 6 mil, mais ou menos 6 mil eleições. Como assim? É que tem... a Justiça Eleitoral considera o segundo turno como uma eleição. Então você tem 5.569 municípios no primeiro turno e você tem mais uns 300 aí, eu acho que, sei lá, municípios que têm eleição no segundo turno. Então quase 6 mil eleições acontecerão no ano de 2024. O dinheiro do FEFEC é suficiente para bancar, veja você, só em Mato Grosso 5.500 candidaturas? Não. Então nós mantemos o financiamento das campanhas através de doações privadas. Lembrando que você, pessoa física, só pode doar dinheiro se você tiver fundo de caixa na sua declaração de imposto de renda no ano anterior ao ano da eleição. Por exemplo, recebi aí agora uma representação de um cliente, o Ministério Público colocou que ele fez uma doação de 100 mil reais. Fui ver a declaração de imposto de renda dele, ele declarou 47 mil reais. Quanto que ele poderia doar? 4.700 reais. Quanto que ele doou? Efetivamente, ele doou 40 mil reais. Mas o Ministério Público estava falando que ele doou 100. Por quê? Porque... Valor estimado. Não era nem isso. Era que quando o partido declara uma doação para o candidato, ele anota que aquele dinheiro que o partido recebeu veio de fulano de tal. E aí aparece no sistema 2 vezes. E aí, se não tiver o advogado para fazer a defesa e falar, olha, essa declaração aqui, ela está duplicada por conta da originalidade do recurso. O cara doou tantos mil para o partido, aí o partido pega aqueles 1.000 sim, passou pro e candidato. passa para o candidato, mas registra que foi o CPF do fulano. Aí aparece duas vezes. E aí o Ministério Público que vem entra com a ação. O que acontece para o doador? Acontece alguma coisa para o candidato? Não. Acontece para o doador. O doador pode pagar uma multa de até 100% do valor do excesso. No caso, esse cidadão, 100 mil reais de doação, conseguimos cair para 40 mil. Aí ele tinha limite de 5 mil reais. Vai cair para 35 mil. Qual que é a multa dele? De 0 a 35 mil reais de multa. Aí você pergunta, peraí, você doou esse dinheiro, você vai pagar? Então, antes de você fazer uma doação, que é uma fonte de financiamento, a doação privada, tão somente pessoa jurídica está vedado de doar, você tem que tomar o cuidado, se você tem laço financeiro, consulte seu contador. 10% da última declaração de imposto de renda. Isso. Essa questão de prestação de conta também, eu acho que vai ser a grande celeuma para os candidatos aí, que mal sabem como gastar o recurso que vão receber, ou até mesmo gastar as doações que vão receber, né? E a doação, eu falo até as doações de valor estimável, né? Contrate um advogado especialista eleitoral e um contador que tenha especialidade eleitoral. Porque como o doutor Carlos está falando aqui em relação à precificação e as decisões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nós estamos vendo candidato aí ter que devolver 800 mil reais corrigido. 800 mil reais de 2022 corrigido em 2024 é mais de 1.200.000 reais. Então, assim, isso aí quebra a vida do cara. Por quê? Ele pegou o dinheiro para ele? Não. Ele gastou o dinheiro com a campanha? Gastou. Mas por que ele está sendo condenado a devolver o dinheiro? Porque ele não prestou contas de forma correta. E para isso, de quem que é? É o advogado? Não é o advogado. São duas pessoas. Primeiro, o gestor
gestor da campanha. Segundo, o contador. Por último, o advogado. Porque o advogado chega para o contador e fala assim, me passa o documento XYZ. Aí o contador não sabe nem que documento é esse. Por quê? Porque ele não tem especialidade Como eleitoral. é que o advogado vai fazer defesa? Sem... Ah, não. A Voz MT tem um contador amigo do Neto, que é amigo seu há 20 anos. Ele é um bom contador? Ele é seu contador das suas empresas. Ele faz eleitoral? Não, não pegue ele. Por quê? Você vai ter problema. Então, assim, procure um contador. Eu fiquei sabendo, Carlos, inclusive, Neto, que o Conselho Nacional de Contabilidade criou uma comissão específica de contadores com especialização em direito eleitoral. Demorou, Legal, importante. mas é importante. Sim. Né? Então, eles vão ter uma lista lá dos contadores que fazem prestação de contas eleitorais, da mesma forma que nós, advogados, temos uma comissão de direito eleitoral da OAB, que nós temos 80 membros. Né? Sim. Esses 80 membros são advogados que, com mais ou com menos experiência, têm uma atuação no eleitoral. É a mesma coisa. Eu não faço trabalhista. Por que eu não faço trabalhista? Porque eu não sei. Ah, mas você não é advogado? Sou, mas eu sou advogado há 25 anos. É igual médico. Eu estudei direito de trabalho, eu tenho 30 anos. Não sei nem onde que fica mais o TRT. Tinha um restaurante bom lá. Não tem mais. É verdade. Até aproveitando essa questão que a gente entrou, queria que divulgasse aí o professor Hélio Ramos, para quem não sabe, também é nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral daqui da OAB de Mato Grosso. E a comissão, como bem falou aí a questão dos contadores, está organizando uma capacitação aí para os advogados e os entes políticos que vão participar do processo eleitoral. Então vai ter o primeiro congresso eleitoral aqui em Mato Grosso. Queria que o senhor aproveitasse aí o espaço para fazer a divulgação de um trabalho tão bem feito pela comissão, e aqui em nome da Natália, da Raíssa e de vários outros membros, Mariana Bonjour também, ajuda aí, outros... A nossa diretoria hoje é formada, eu como presidente, né, estou presidente, a doutora Natália Storello, que é a vice, doutor Estácio Chaves, né, que é o nosso secretário, doutor Mozart, que é o primeiro secretário, e doutor Carlos Rachida está como membro da comissão organizadora, doutora Raíssa Castilho, doutor Armando Cândia, e outros tantos membros da comissão, Garcia, doutor Eldo né? Garcia, né, doutor Ademar Silva. Nós estamos aí, juntamente com os membros da comissão e com apoio da seccional da OAB, em parceria com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com a Associação dos Municípios, em parceria com o Tribunal de Justiça, né? A gente quer agradecer aqui, utilizar o espaço, agradecer a Assembleia Legislativa, porque o primeiro Congresso de Direito Eleitoral de Mato Grosso vai acontecer nos dias 21 e 22 de março, no Teatro Zulmira Canavarros, lá na Assembleia Legislativa, por inclusive sessão, né, gratuita da Assembleia. Nós estamos trazendo aí 22 palestrantes de fora do estado de Mato Grosso, mais 20 palestrantes aqui, prata da casa, né? E os membros da comissão, juízes, desembargadores, promotor, Ministério Público Eleitoral já foi convidado, vai participar, a Escola Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça vai participar. Então nós teremos juízes, desembargadores, promotores eleitorais, a Procuradoria Regional Eleitoral, Ministério Público Federal tem palestrante, vai trazer o Procurador Regional de São Paulo, Dr. Rodrigo Lopes Ilho, né, escritor de vários livros e tal. Então, nos dias 21 e 22 de março, Mato Grosso será a capital nacional do direito eleitoral. A Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a Abradep, está nos ajudando, cedendo patrocinadores, alguns companheiros do interior que virão. Ou seja, Neto, é um congresso estadual de altíssimo nível, valores acessíveis, estudante R$ 80,00, advogado R$ 120,00, inscrições no site da Escola Superior de Advocacia, a ESA Mato Grosso da UAB, né? A gente quer convidar a todos. Uma jornalista me perguntou ontem, esse congresso é só para advogados? Não, esse congresso é para advogados, contadores, políticos, pré-candidatos e público em geral, que quiser conhecer o processo eleitoral, as regras, as modificações.
vindo das pessoas que mais entendem de direito eleitoral. Só para você ter ideia, Carlos, esses palestrantes que nós estamos trazendo de fora, eles vão estar no Congresso Nacional de Direito Eleitoral em Curitiba, que acontece, salvo engano, em julho. Só a inscrição, Neto, para esse congresso de Curitiba é R$ 1.200. Está bem acessível aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá nós vamos pagar 120 para advogado, 80 para estudante, né? Sim. Servidor público 150 no site da ESA. Convidamos a todos, agradeço o espaço por a gente estar tendo esse espaço de divulgação. Estamos passando nas universidades. Hoje o pessoal estava na UFMT, ontem no Invest, hoje à noite eu vou estar na Unic, amanhã o pessoal vai na Univag, convidando aí o pessoal da FACIP, FAIP e todo mundo aí que tem interesse em conhecer esse nicho de atuação do advogado eleitoral, do contador eleitoral e do cidadão, do pré-candidato, todos aqueles que vão participar do processo eleitoral. É muita gente envolvida. Então a gente quer convidar, são 760 vagas, né? Nós já estamos com 430 inscritos. Então vai ser um sucesso. Faça a sua inscrição. Esse era o alerta que eu ia dar. Corram e façam a inscrição, que por enquanto não, é presencial e daqui a pouco esgota-se as vagas. Isso e aí mesmo. vai perder a oportunidade. E até puxando o gancho, e tenho divulgado isso muito na onde a gente passa profissionalmente, o alerta que você deu. Além do contador que faz parte desse núcleo de atores aí para dar uma regular primeira prestação de contas, o gestor da campanha, o coordenador da campanha do candidato, eu acho que é obrigatória a presença aqui, professor. Tem Concordo. que aprender a regra do jogo. Sim. E os comunicadores também, porque o jornalista, o marqueteiro, ele tem que estar ciente, principalmente, que nós vamos falar daqui a pouco, as resoluções do TRE veio muito falando da deepfake, da fake news. Quando você ouve um jornalista falar, porque ele já apurou a notícia, ele já correu atrás e ele está passando a credibilidade. Eu acho que para jornalista lá, eu vou estar lá, é muito importante essa participação. Eu queria chamar a atenção, o doutor Carlos falou, a gente está falando do advogado, do contador, a turma fala assim, essa turma quer que seja contratado. Sim, nós queremos ser contratados, inclusive precisamos, também, né? Tem filho na escola, tem que pagar, o advogado tem que comer. Senão eles vão ter dor de cabeça quando elegerem, né? Deixa eles, né? Mas aí eu queria chamar a atenção, assim, o doutor Carlos falou bem, é o gestor da campanha. Muitos candidatos falam, eu vou tocar a minha campanha. Aí eles se envolvem em pedir voto, esquece de tocar a campanha, depois tomam uma revertida de uma devolução de R$50 mil, que vai incidir no patrimônio pessoal dele. Então, assim, o advogado fala assim, tá aqui o modelo do contrato. Aí o contador fala assim, gestor, preenche o modelo do contrato que o advogado passou e traz para mim o CPF, a cópia do RG, a cópia do documento do carro que está sendo alugado para a campanha, junto com o contrato que tem que ser assinado pelo contratado. Aí o gestor fala assim, tá bom. E não faz. Aí fica o contador sem o contrato, mas acaba pagando A prestação de serviço. o contratado. Aí vem para o advogado, 8 meses depois o TRE notifica o advogado para juntar o contrato com o quê? Com o RG, com o CPF, com o documento do veículo. Aí, o cara que foi contratado morreu, mudou para o Paraná, foi para João Pessoa. Ficou de mal, brigou com o Brigou, candidato. o cara perdeu, ele não quer mais Não quer atender. mais, Aí, você não consegue os documentos. Aí você não prova o gasto. A Justiça Eleitoral fala, bom, você gastou? Gastou. O dinheiro era público? Era. Cadê o contrato e os documentos? Não tem? Beleza. Devolve. Corrigido. O advogado não faz mágica. O contador, se não tiver os documentos, idem. E o gestor? Era o candidato ou era alguém da família do candidato? Tomou providência nesse sentido? Não. Então nós temos 3 figuras importantes na campanha. O advogado, especialista eleitoral, o contador, especialista em prestação de contas, o gestor. E o candidato que tem que pedir voto e ele tem que estar com o tempo dele 100% para pedir voto, senão ele não ganha a eleição. Sim. Eu acho que é isso. E as questões das resoluções? Professor, acabou de sair pelo TSE e já tem tido bastante burburinho sobre essas questões, principalmente das deepfake, né? A responsabilização quanto a isso. E também a questão da cláusula de gênero, né? Colocando aí os próprios dirigentes agora também responsáveis diretamente
sobre essa questão. Quando a gente veio aqui aquela outra vez e falamos da mini-reforma, e eu até brinquei com vocês, falei que não era mini, era hiper-reforma. Né? A hiper-reforma não passou na Câmara, o Senado segurou, e o Senado pegou a mini-hiper-reforma e pendurou ela no projeto de alteração do Código Eleitoral, está lá para ser mudado, ninguém sabe se vai mudar. Beleza. Mas isso não impede que o Tribunal Superior Eleitoral, por força do artigo 1º do Código Eleitoral e do artigo 105 da Lei de Eleições, regulamente e contemporaneize as resoluções. O TSE está legislando? Não. Ele está simplesmente atualizando de acordo com as novidades e as modernidades. Olha nós três aqui. Nós estamos aqui conversando, numa multiplataforma, né, num estúdio, aqui em Cuiabá, falando para milhares e milhares de pessoas que vão poder, durante muito tempo, assistir esse programa. Alguns ao vivo e outros depois, quando forem assistir. Aí você imagina, isso era possível? Não. Então nós precisamos que atualizar. Então o que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Atualizou as resoluções. Atualizou como? Por exemplo, a questão da responsabilidade em relação à cota de gênero. Antes, a responsabilização que criava uma inelegibilidade para aqueles que foram eleitos, a chapa inteirinha que caía, né? Agora foi estendida para o dirigente partidário. Porque, na verdade, é o dirigente partidário que faz a presepada da falsidade, do ilícito eleitoral, de colocar candidaturas... Laranja. A doutora Raquel de Castro, ela fala assim que não é candidatura laranja, né? É uma candidatura fictícia, né? Que laranja é fruta. Doutora Raquel Cáceres, um abraço. Então, assim, são candidaturas fictícias femininas para cumprir a cota de gênero. Falando português mais básico, candidaturas laranja, ou seja, candidaturas fakes, né? E aí, agora a responsabilização foi estendida ao dirigente partidário. Então, senhores presidentes, tomem cuidado, a responsabilidade vai ser de vocês, né, no seu CPF. Isso aí tá onde? Tá na resolução. Em relação à questão de gênero, também tem uma novidade. O gênero que foi declarado. Concordando ou não algumas pessoas, o gênero declarado é o gênero que vai valer para a cota. Então, eu sou homem, nasci homem, mas hoje eu sou trans, né? E me declaro como mulher trans, para efeito de cota de gênero, vai contar a mulher trans. Antigamente tinha que ter a documentação de registro civil. Isso. Já feito para inclusive, nessa eleição, na eleição passada, os dados de que a pessoa tinha nascido homem e usava o nome social de mulher ficavam disponibilizados lá no Divulga Cand. Nessa eleição, a pessoa vai se declarar e só vai constar no Divulga Cand a autodeclaração dela em relação ao gênero. Os dados documentais ficarão ocultos em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, que é outra legislação que... E isso não é incomum, Neto. Por incrível que pareça, eu já tive dois partidos que a gente assessora que já trouxe essa situação para a gente. Então, é importantíssimo para o dirigente municipal se atentar contra isso. Isso, são coisas que são modificações, queiram discutir ou não, mas são modificações positivas. A responsabilização dos dirigentes partidários, a questão do gênero e tal. Gostemos ou não, é o sinal dos novos tempos. E é assim que a lei está e é assim que a Constituição garante. Então, continuando aí nas novidades, o uso da inteligência artificial, ela hoje está muito fácil o acesso. Nós temos aplicativos de inteligência artificial gratuitos, ou alguns que são pagos, mas são pagos R$3,90. E nem precisa um telefone de alta tecnologia. Não, qualquer Motorolinha das antigas aí que tenha pelo menos condição de baixar um WhatsApp, você consegue baixar um software de inteligência artificial, mudar o rosto da pessoa, mudar a voz, né? Por exemplo, tem um áudio de 7 segundos, aonde que é? Acho que é do dirigente, acho que um lance do futebol, dizendo que ele, do governador, lembrei agora, o governador do estado do Nordeste, ele vem, alguém pegou a voz dele, modificou a voz e colocou um áudio em que ele, em 7 segundos, diz que professor não vale nada, xingando o professor lá. Sim. Ou seja, é ele. Ele provou, mas demorou, né? Não, é ele.
Mas por mais que ele provou que não seja ele, inclusive a Polícia Federal está investigando para descobrir de onde saiu e responsabilizar os infratores, as pessoas lá da ponta Às vezes não tem o retorno da verdade, né? e vão escutar aquele áudio e falar assim, esse cara não gosta de professor, né? Sim. E o professor tem que ser respeitado, no mundo inteiro ele é. No Brasil a gente precisava respeitar o professor mais com um salário melhor, mas são coisas que no futuro quem sabe. E aí, esse uso da inteligência artificial, das deepfakes, pegar o seu rosto, colocar uma voz no rosto de alguém, ou seja, criou-se uma estrutura física, um aparato de pessoas com um aparato de tecnologia exclusivamente para coibir o uso de inteligência artificial e de fake news no processo das eleições de 2024, né? E a Justiça Eleitoral está muito preocupada com isso. Inclusive, abriu-se aí a possibilidade da cassação do registro e do diploma, se o cara foi eleito, né? Se ficar comprovado que ele utilizou de inteligência artificial deepfakes na sua eleição. E aí nós temos um novo caso de abuso, né, dos meios de comunicação, que vai gerar, inclusive, a cassação e a inelegibilidade por 8 anos desse candidato que utilizar inteligência artificial e fake news nas eleições de 2024. Duas coisas que eu queria também abordar aqui, professor Hélio. A questão as pessoas falam 30% para as mulheres. Na verdade, existe 30% de gêneros opostos, né? Isso, correto. Essa é uma questão. Uma outra questão é a questão se pegar uma candidata laranja e for Fictícia. comprovado, a prova, a chapa inteira pode ser cassada. Não é só a candidata, né? Não, é a chapa inteira. A chapa inteira. E a novidade dessa eleição é que eu vou pegar o presidente do partido também. Uhum. O presidente do partido também vai levar a taca, né? Ou seja, antes era só a chapa. Só a chapa. No início era só a mulher. Só a mulher. Depois a chapa toda. Chapa toda. Já consolidou. E agora estendeu ao presidente do partido. Então, assim, em relação a isso... Triplicou a responsabilidade. Isso, aumentou. E aí o cara fala, mas isso é ruim? Não, isso é positivo. Você trazer a responsabilização para quem está praticando um ilícito, para quem que quer burlar o processo eleitoral, quebrar a lisura do pleito, é importante. Pegou né? na raiz, né? Isso. E aí, só para poder referendar o que você disse, a lei ela não trata a candidatura feminina, ela trata no máximo 70 e no mínimo 30 de cada gênero. Cada gênero. Não adianta as mulheres quererem ter uma chapa só de mulheres, elas vão precisar de nós. Só de nós. Né? Claro. Os homens já perderam muito da sua função, né? A gente hoje nem trocar pneu serve mais, já tem jeito de trocar. Então, se tiver uma chapa só de mulheres, tem que ter 30% de homens. E o que eu lembro aqui no Mato Grosso, eu acho que teve recente uma decisão lá em Campo Verde até, né? Teve um vereador que foi cassado do mandato dele exatamente por causa na fraude na questão de gênero. Então, também se atente quanto a isso, que podem ganhar e não levar por conta da situação. E as mulheres também estão espertas já, quando ela é convidada para disputar um pleito, elas já estão espertas já com isso, né? Elas também já querem saber qual é a estrutura, a condição que vão me dar para que eu possa disputar com igualdade, com chance de se reeleger. De eleger ou reeleger. Correto. E aqui, em relação às candidaturas femininas, como você bem disse, qual que é a estrutura que as mulheres vão ter? E aí fica a dica. Mulheres, ofereceram uma vaga para você, vão te oferecer dinheiro do fundo partidário, porque as mulheres e os negros, e em alguns municípios, os índios também terão. Essa é uma outra novidade da eleição. Os índios têm cota de dinheiro, e tem cota de propaganda, e tem cota na candidatura. Né? Então nós temos cotas para índios, cotas para negros, cotas para as mulheres. A primeira coisa que esses candidatos têm que perguntar é o seguinte: quem vai cuidar da minha prestação de contas? Porque às vezes passa o dinheiro, acha que a mulher vai passar o dinheiro para outra pessoa, deixa ela ver navios, ela fica com problema, vai ficar inelegível, não vai prestar conta, vai ter que devolver o dinheiro. E aí você tem a situação de que a mulher, além de ter sido usada, ainda vai ficar com um problema gigantesco de uma dívida perante a União Federal. Tira uma dúvida da nosso telespectador, nossos internautas aí, professor. Por exemplo, na eleição agora que teve para deputado estadual e para federal, correu um boato aí que as candidatas a federais aí de partidos grandes pegaram 2 milhões aí, né? Para vereador também, as candidatas mulheres, elas recebem um pouquinho a mais também? O valor continua o mesmo, é 30% do valor do fundo partidário, do fundo de financiamento,
tem que ser designado as mulheres e tem que ser designado também, se não me falha a memória, 15% as cotas de negros. Né? O que é negro? Negro é preto e pardo. Né? E aí tem que ser designados. E aí essa cota é percentual. E o percentual depende do valor absoluto, que a gente não tem ainda definido qual que é o valor, porque vai ser distribuído pelos partidos. O partido, uma novidade nessa eleição. O partido tem que, nessa eleição, colocar os critérios de distribuição para os cotas. Antes ficava meio escondido. Então, nessa eleição é obrigado o partido no site nacional colocar lá qual foi o critério que ele utilizou para poder distribuir os recursos, para dar transparência nessa distribuição. Afinal de contas, é recurso público, né, doutor Carlos? Sim. E como a gente já falou várias vezes aqui, eu acho que a maior preocupação que o candidato tem que ter é exatamente isso, né? Porque depois ainda vai para o pleito, perde, tem que devolver e ainda fica inelegível. E podendo até responder um processo criminal. Então, não é brincadeira quando se coloca seu nome à disposição de um pleito eleitoral. Tem que ter um staff, no mínimo ali, especializado para garantir o que ele está fazendo ali, suas obrigações e deveres. Professor, eu vou entrar mais uma questão aqui de prestação de conta que também teve na resolução. O famoso PIX aí. Como entra o PIX nessa eleição agora? Tem que ter indicação através de PIX por CPF. O meu PIX é o telefone. Não serve. Não serve. Não, o meu PIX é o e-mail. Não serve. PIX, para identificação de prestação de contas, só CPF. Porque o telefone pode trocar, e-mail pode trocar, e o CPF... por exemplo, eu tenho como, PIX né? de 3 formas. O meu e-mail, meu telefone e meu CPF. Eu não gosto de utilizar o PIX por CPF por uma questão até de segurança de fraude, estelionato e tal, que é muito comum hoje. Então eu uso os outros. Mas se for para doação, se for para campanha eleitoral, tem que ser o CPF. Tanto para fazer pagamento ou para a pessoa fazer doação. Isso, porque a identificação é imprescindível na prestação de contas. Se não tivesse identificação, gera o dever de devolver o dinheiro. Maravilha. E fica até mais fácil, né, para a pessoa que quer prestar conta, porque ali já fica registrado o CPF dele, uma prova muito mais contundente. Correto. Né? Falamos muito de proporcional, professor, e de questão majoritária, principalmente esse fervo que a gente tá aqui vivendo na nossa capital, Cuiabá, bem polarizado, com candidatos bem identificados aí, de direita, de esquerda e de centro. Alguma orientação específica para essas mudanças de resolução e das decisões recentes que nós estamos tendo? As candidaturas majoritárias, algumas coisas a gente já falou, que é a utilização da propaganda institucional de forma abusiva, tem que tomar muito cuidado com isso. A questão das redes sociais aí em relação aos municípios, os gestores têm que tomar cuidado, 3 meses antes da eleição, desligar todas as redes sociais do município. O prefeito X tem uma rede social da prefeitura tal. 3 meses antes, desliga. Como assim desliga? Apaga. Para não ter problema depois. Eu tenho candidatos que não fizeram isso, não seguiram a orientação, o marketing não cumpriu a orientação e o cara está respondendo R$40 mil de multa. Né? Então, o principal alerta em relação aos majoritários é os municípios, os gestores atuais, tanto que vão ser candidatos como que não serão candidatos, que eles têm que desativar as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e tal. Mas tem que apagar tudo? Tem que sumir com tudo. Eu vou selecionar. Você vai selecionar, vai deixar um conteúdo que é duvidoso, e deixando esse conteúdo duvidoso, você pode tomar uma multa e de repente tomar uma conduta vedada, uma representação eleitoral e tal. A melhor coisa que eu falo para os candidatos que são gestores, que têm candidato à reeleição ou que são candidatos à reeleição desliga a rede. Presidente de Câmara também. É isso aí, Carlos. Mais alguma coisa que ficou faltando aí, professor, que a gente precisa abordar os candidatos, ou os eleitores também que queiram tomar conhecimento? Vamos falar para o eleitor, que é o principal objeto da eleição, né? As eleições de Mato Grosso seguem uma regra que deu certo na eleição passada. As eleições começam às 7 e terminam às 16. Então, todo mundo era acostumado com a eleição das 8 às 17. Por conta da questão do fuso, até para acabar com a fake news, a eleição vai acontecer no Acre, das 6 às 15, Mato Grosso, e todo mundo estiver nesse fuso nosso aqui, das 7 da manhã às 16, e lá, horário de Brasília, das 8 às 17. Por quê? Porque antes tinha aquele problema que o TSE só começava a divulgar os dados
Depois do último resultado do Acre, do Acre. 2 horas depois. É a sala preta do TSE. Não, na verdade é porque é uma questão de fuso, é uma questão geográfica. Então, para acabar com isso daí, para unificar, na última eleição já funcionou. Melhor coisa que fizeram, né? Então, isso. Evitar conversa fiada, diz que me disse. Nós temos aí, então, que as eleições de Mato Grosso serão das 7 horas às 16, né? O último horário esteja na fila antes das 16. Uma outra coisa. Estou sem biometria. Não votei na última eleição. Estou sem regularização do meu cadastro eleitoral. Senhor eleitor, não deixe para a última hora. Tem um prazo até... Dia 8 de maio é o último dia para você regularizar o título. Dia 8 de maio, dia 9 de maio, na verdade, o cadastro está fechado. E aí você não tem mais como regularizar, você não vai poder votar. E se você não vota, você não pode tomar posse de um cargo público, acessar uma universidade pública, contratar com a administração, tirar um passaporte para viajar e outras restrições. Então, assim, regularize a sua biometria, vá ao cartório eleitoral, Cuiabá, Casa da Democracia, Avenida CPA, em frente à 13ª Brigada, lá em Vargem Grande, salvo engano, é na Couto Magalhães, e nas outras 50 zonas eleitorais e nos postos de regularização eleitoral nos municípios que geralmente funcionam na sede das prefeituras. Procure a zona eleitoral, procure o cartório eleitoral, procure o posto de regularização até o dia 8 de maio. Não enfrente filas. Para quem quer ser candidato, qual o prazo de filiação do partido? E para quem quer mudar de domicílio para disputar a eleição? Domicílio até o dia 8 de maio. 6 meses antes da eleição. Regularização até o dia 8 de maio. Mas, para quem quer ser candidato, até o dia 6 de abril. Filiar 6 meses antes é o prazo de filiação e de domicílio. Então, a eleição em outubro, né? Mês 6 de outubro, a eleição, né? 6 de outubro. E aí, o prazo é dia 6 de abril, 6 meses antes, a filiação e o domicílio eleitoral. Ah, mas o prazo termina dia 8 de maio. O prazo do eleitor regularizar terminou de maio. Quem já está ok, só O regularizar. prazo para candidatura e domicílio é dia 6 de abril. Ou seja, muita gente aí querendo ainda ser candidato e não decidiu nada, tem esse prazo aí que o doutor Hélio acabou de dizer. Não vai fazer igual a gente estava um dia no município aqui na região do Médio Norte, mexendo com os pré-requisitos das candidaturas. Aí, né, um amigo pegou o documento e falou assim, mas esse cara que é candidato, ele é candidato e ele tem muito dinheiro para gastar. Ele é plantador de soja, tem muito dinheiro e tal. Mas chama ele lá, o senhor vota onde? Ele falou, no Brasil. Ele falou assim, tá, mas a eleição municipal, o senhor vota onde? Eu voto em São Paulo. O cadastro fechado. Como que ele queria ser candidato aqui na Barra do Bugre, sendo que ele é eleitor de São Paulo? Esse vale para o pessoal de Vargem Grande, né? Porque o pessoal atravessa a ponte lá para ser candidato lá, ou então para trabalhar lá. Grandes secretários lá, funcionários, diretores lá, moram todos em Cuiabá e trabalham em Vargem Grande, né? Parece que a lei orgânica até de Vargem Grande tinha um negócio que para ser secretário tinha que ser morador de Vargem Grande, um negócio então, desse assim, não né? deve estar regular. Mas é fácil ser morador, é só alugar um lá. apartamento, a kitnet, você é morador, né? Então, assim, mas aí são coisas da nossa cidade industrial. Vargem Grande, Cuiabá e qualquer um dos outros 140 municípios, né? São 142 de Mato Grosso. O prazo para filiação é 6 de abril, o prazo para domicílio para candidatura é 6 de abril e o prazo para regularização do título do eleitor comum é dia 8 de maio. Não deixe para a última hora. Vamos embora, Carlos? Ou você tem mais uma saideira aí? Não, eu acho Carlos que... sempre deixa uma bomba na saideira aí, olha aí. Ó. Eu queria frisar a realização do Congresso aí, o empenho que toda a comissão vem fazendo, capitaneado pelo nosso presidente, o professor Hélio Ramos. Eu acho que um evento de grande excelência que está sendo construído, com grandes nomes nacionais aqui na nossa capital, e eu acho que os players do processo eleitoral não podem perder essa oportunidade, e até pelo custo, né? O professor Hélio colocou aqui, comparado a outros seminários no Brasil, o valor está pequeno porque a gente teve bastante apoio, né? Tribunal de Contas também, todos os tribunais de justiça envolvidos, então eu acredito que é um evento que não pode perder. E muito agora sobre o teu artigo que você escreveu, professor, e eu li, hoje, infelizmente, as nossas legendas aí estão acabando sendo cartórios eleitorais para os candidatos, né? A parte ideológica, a questão constitucional dos partidos está sendo deixado em segundo plano. Então, eu queria que, para finalizar, qual a orientação que o professor Hélio, doutor Hélio,
passaria para o pré-candidato na escolha do seu partido para disputar o pleito deste ano? Que o partido procure uma afinidade com o grupo de ideias que o partido defende. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa procurar um partido pela conveniência de tentar ser eleito, aí depois ele não concorda com as orientações do partido e gera problema de fidelidade, gera problema de choques internos, de pensamento e tal. Então, assim, eu penso assado e vou para o partido cru, eu vou ter problema. Então, assim, seja coerente, procure ser uma pessoa que, da mesma forma que você atua na sua vida, de forma coerente com as ações do que você fala, procure um partido que tenha coerência com você. Ah, é de direita, é de direita, é de esquerda, não importa. Procure algo que seja de acordo com o que você pensa para você não ter problemas. E os problemas não serão só de ordem pessoal, serão de ordem política, serão de ordem jurídica, né? E às vezes você vai ter até que gastar com o advogado. Detalhe, o advogado agradece o gasto, como eu já disse, né? Nós temos que comer também, né, doutor Carlos? Sim. Então, assim, mas essa fica a recomendação. Procure ter coerência com o seu pensamento. Porque aí nós teremos partidos mais fortes e, tendo partidos mais fortes, nós temos uma democracia mais forte. Até porque eu acredito que os partidos não vão deixar mais o candidato ir lá, usar o partido, eleger e depois ficar lá quietinho, não querer olhar para o estatuto do partido, aquilo que o partido defende, pensam, né? Correto. E aí, Carlos, vamos embora então agora? Vamos lá, continuem nos acompanhando, estejam sempre com a gente aqui nas nossas multiplataformas, como bem que foi colocado, e pode assistir aí em qualquer momento, em qualquer local, mas assistam Provocação que vocês vão estar por dentro do que melhor acontece na política do estado do Mato Grosso. Eu queria, antes de encerrar também, que o professor Hélio colocasse aí o contato para onde que as pessoas vão fazer inscrição para participar desse congresso. O contato é no site da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso, da OAB, ou seja, você clica lá no oabmt.org.br, aí tem lá assim um bannerzinho escrito ESA, na Escola Superior de Advocacia, você clica, abre cursos você já tem aí as inscrições para você fazer, né? Preenche os dados lá, tem que criar um cadastro, e aí você preenche até para você poder ter o certificado de participação, né? Ter acesso à pastinha, ter acesso aos documentos que vão ser compartilhados e poder acessar, né? Detalhe, né? O pessoal que vai participar tem um coffee break, tem essas coisas, né? Que são possibilidades que foram conseguidas pela comissão com os nossos patrocinadores, com os nossos parceiros, né? Então, convido todos aí e deixo também o meu contato, @professor_Hélio Ramos, né? As pessoas que quiserem seguir, a gente está sempre passando aí informações sobre direito eleitoral e, inclusive, fazer contato, tirar alguma dúvida que a gente, dentro da medida possível, vai estar respondendo aí no @professor_Hélio Ramos. Ou seja, muito obrigado, Neto, muito obrigado, Carlos. A gente está sempre à disposição para falar de direito eleitoral e agradecer mais uma vez essa oportunidade de falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é a advocacia eleitoral. Estamos chegando ao final de mais um podcast Provocação. Queremos agradecer ao professor Hélio por estar aqui pela segunda vez neste ano falando sobre aí as eleições municipais. Queremos que você volte sempre aqui, volte outras vezes para poder estar informando os nossos internautas aí, as pessoas que estão nos assistindo, informando os candidatos a vereador, candidato a prefeito, que estão disputando esse pleito aqui, não só em Cuiabá, não só em Mato Grosso, como em todo o Brasil que está aí assistindo a gente aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Carlos, aí por essa parceria que a gente informar os nossos internautas. E esta entrevista, este programa, você pode assistir a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, pelo site Voz MT, pelo nosso Instagram e também pelo YouTube. Queremos agradecer mais uma vez a sua presença aí assistindo a gente aí. E agradecendo aí e dizendo que até o próximo programa com mais novidade sobre direitos eleitorais, com candidatos a prefeito, candidatos a vereador, com autoridade da área eleitoral. Muito obrigado a todos.